Sinceramente, eu fico o tempo todo ouvindo o senhor Moro dizer que tudo é normal, que não há nada de ilícito, que a sua conduta foi de total imparcialidade. E afirma o tempo todo que foram hackers. Não há prova, senhor Moro, de que foram hackers. Desculpe, é a minha opinião e o senhor até agora não apresentou provas. O senhor mesmo o tempo todo diz que está em investigação. O senhor diz, e eu peço ao presidente da CCJ que não converse enquanto eu faço essa inquirição. Não é assim. Ele tem que me ouvir e Vossa Excelência também. Claro, tem que chamar atenção porque eu estou fazendo a inquirição e ele não pode falar, muito menos rindo. Eu peço respeito do presidente da comissão. E o deboche não pode ser uma marca de um ministro que vem aqui para responder. Até porque tem muito pouco tempo que o senhor é ministro e eu acho que o senhor não imaginava externar essa posição. Não existe nenhuma dúvida quanto à existência de um hacker criminoso. Vários procuradores sofreram um ataque. Tá? Eu presenciei o meu ataque, isso foi passado pela Polícia Federal. Então, assim, é uma fantasia afirmar que não existe esse ataque, certo? A questão relativa às testemunhas, eu já respondi há 5 minutos atrás. Se de fato aquelas mensagens são autênticas, tá? E não se pode afirmar que são autênticas em sua integralidade, palavras ali podem ter inseridas. Se de fato forem verdade, foi uma notícia crime. Não havia uma acusação contra o ex-presidente. Nós recebíamos notícias crimes todos os dias e repassávamos para o Ministério Público Federal ou para a Polícia Federal. Então, a questão da declaração, mais uma vez, desculpe, é um mero teatro, porque não existem mais essas mensagens sequer em nuvem, como já foi divulgado amplamente. De todo modo, isso está com a Polícia Federal, e se for o caso, ela vai atrás dessas mensagens. Mas o fato é que elas não existem mais. Você perde a linha de raciocínio. Então é muito difícil concluir uma linha de raciocínio com 7 minutos, com pessoas gritando. Então apenas isso. Não, eu sei. É todo mundo falando de maneira generalizada, deputado. Não é? É generalizado. Então passar a palavra à deputada Jandira Fegali, que vai acumular o tempo com a liderança da minoria. Não entendi aquele tempo ali, presidente. Senhor presidente, senhor presidente Francisquini, deputada Marcivânia, presidente da CETASP, deputado Helder, presidente da Comissão de Direitos Humanos, o som está baixo mesmo. O som está muito baixo. Eu gostaria, em primeiro lugar, dizer que eu estou aqui há 3 horas e 23 minutos, ouvindo atentamente o conjunto das intervenções e também o ex-juiz e atual ministro do governo Bolsonaro, o senhor Moro, e a palavra que eu menos ouvi aqui foi democracia. E me chama a atenção que nós estamos dentro do parlamento brasileiro. E, sinceramente, eu esperava que o conjunto dos parlamentares aqui, de forma menos apaixonada, se preocupasse um pouco mais com o que o cidadão brasileiro que nos assiste espera de nós. Espera de nós. Sociedade brasileira, o cidadão comum, quando ele chega diante de um tribunal, ele quer a garantia do seu direito de defesa. Ele quer a garantia de um tribunal imparcial e a garantia de a conduta de um juiz que, de fato, não tome lado. Sinceramente, a questão democrática, para mim, é que está em jogo neste debate. É isso que está em jogo aqui, não é outra coisa. É a legalidade do processo democrático brasileiro, é o Estado Democrático de Direito. E aqui tem 3 comissões envolvidas. Tem a CCJ, tem a Comissão de Direitos Humanos e a comissão que lida com a administração pública brasileira. E o senhor Moro hoje serve no serviço público e como juiz foi um servidor público. Sinceramente, eu fico o tempo todo ouvindo o senhor Moro dizer que tudo é normal, que não há nada de ilícito, que a sua conduta foi de total imparcialidade. E afirma o tempo todo que foram hackers. Não há prova, senhor Moro, de que foram hackers. Desculpe, é a minha opinião e o senhor até agora não apresentou provas. O senhor mesmo o tempo todo diz que está em investigação. O senhor diz, e eu peço ao presidente da CCJ que não converse enquanto eu faço essa inquirição. Não é assim. Ele tem que me ouvir e Vossa Excelência também. Claro, tem que chamar atenção porque eu estou fazendo inquirição e ele não pode falar, muito menos rindo. Eu peço respeito do presidente. E o deboche não pode ser uma marca de um ministro que vem aqui para responder. Até porque tem muito pouco tempo que o senhor é ministro e acho que o senhor não imaginava estar nessa posição.
numa inquirição. Certamente eu não esperava estar nessa posição em tão pouco tempo. Acusado, sim, por matérias divulgadas, eu não chamo de vazamento, chamo de divulgações, que o jornalista diz que foram arquivos que chegaram às suas mãos, em nenhum momento ele diz que houve hackeamento. O senhor é que diz isso, mas tem que ter provas disso. Segundo lugar, aqui, nos diálogos, e que eu tô lendo não só pelo Intercept, mas na Folha de São Paulo, na Veja, na Band News e o Correio também adere a isso, há aqui violação da Constituição Federal, do Código de Processo Penal, do Código de Ética da Magistratura, da Convenção Americana de Direitos Humanos, da Declaração dos Direitos do Homem. Há uma violação imensa da legalidade da tradição jurídica brasileira. O senhor diz é normal. Aí eu digo, eu vou ler só um diálogo, no tempo que eu tenho. Moro, 17, 42 e 56 segundos, 7 de dezembro de 2015. O senhor diz, então, seguinte, fonte me informou, isso dirigido ao senhor Deltan Dallagnol, que a pessoa do contato estaria incomodado por ter sido a ela solicitada a lavratura de minutas de escrituras para transferência de propriedade de um dos filhos do ex-presidente. Aparentemente, a pessoa estaria disposta a prestar a informação. Estou então repassando. A fonte é séria. Deltan diz, obrigado, faremos contato. Moro diz, e seriam dezenas de imóveis. Deltan diz, liguei, ele arriou. Disse que não tem nada a falar. Quando dei uma pressionada, desligou na minha cara. Estou pensando em fazer uma intimação oficial até, com base em notícia apócrifa. Aí o senhor diz, estranho, pois ele é quem teria alertado as pessoas que não me comunicaram. Melhor formalizar então. Ora, isso é normal ou é crime? Essa é uma pergunta objetiva. É uma pergunta objetiva, isso foi em dezembro de 2015. Sinceramente, uma conduta dessa, na minha opinião, a ética, não pode não estar na sua memória. Porque eu, quando tenho dúvida se foi adulterado, algo que eu jamais faria, eu prontamente diria, não fiz. Eu não teria dúvida se foi adulterado ou não uma conduta dessa gravidade. Isso é muito grave. Aqui o senhor se comporta como sócio da acusação, como sócio da investigação, como chefe dos acusadores. Aqui não é algo para eu dizer, não lembro se disse ou se eu não disse. Algo tão grave. Não pode ser algo que eu tenho dúvida se fiz. Como um magistrado imparcial, não pode ter dúvida nessa conduta. Então essa é a pergunta. Fez ou não fez? É crime ou é normal? Tire o senhor como personagem. Imagine em tese. Se o senhor diria para o seu aluno que um juiz deve fazer isso, ou não, professor? O senhor diria para o aluno que o juiz deve fazer isto? Fale em tese. O senhor dando aula para um aluno seu, se um juiz pode cometer uma atrocidade dessa aqui. Essa é a primeira questão. Segundo, o senhor também optou por uma carreira, proveito próprio, opção política. Pode dizer o seguinte, mas Eduardo Cunha, nós não estamos discutindo isso aqui. No sistema de justiça, cada caso é um caso. E se em outros casos houve uma condenação correta, num caso pode não ter sido, o que demonstra, inclusive, que por trás de uma sentença pode ter um projeto político. Em outros casos isso não precisa. O que saiu não precisa de nada mais bombástico do que o que já saiu. O que já saiu já é gravíssimo, senhor Moro. Muito grave, não precisa de mais nada. Se não publicar mais nada, isso aqui já é muito grave. Não precisa de mais nada, não. Isso aqui já basta. O que já saiu já é significativo para qualquer punição absolutamente exemplar de um magistrado. Que, aliás, essa conduta mancha uma magistratura que não merece. Tem muitos juízes bons nesse país. Aliás, a maioria. Mancha a procuradoria, que, aliás, a maioria dos procuradores não merece isso aqui, que são muito bons. Então, isso aqui, por si só, já é muito grave. Já merecia uma ação exemplar. O que mostra que, pela conduta, e aqui, sinceramente, a Lava Jato precisa, sim, de um debate das suas consequências. Tem sentenças aqui que, na minha opinião, estão sob suspeição? Sim. Algumas condutas estão sob suspeição? Sim. E o que está em jogo aqui é a democracia brasileira. É a democracia brasileira. Até porque o que foi recuperado na Lava Jato, se nós botarmos na balança do ponto de vista econômico, nós vamos discutir quais foram as consequências da Lava Jato para este país, inclusive olhando para o Departamento de Estado americano. Mas eu não vou entrar nesse debate agora porque é grave para a soberania brasileira. Mas eu quero aqui discutir a sua conduta parcial. Então a primeira pergunta, que eu quero repetir algumas que já foram feitas no meu tempo. Primeiro, se Sua Excelência, aliás, se o senhor, que não precisa ser excelência, ministro, se o senhor acha normal esse diálogo que se ensinaria aos seus alunos. 2. Repetindo a pergunta para o Paulo Pimenta, o senhor não respondeu. Se houve contato com procuradores e desembargadores em relação às corpos do seu Favreto no período que o senhor estava de férias. Essa pergunta é fundamental que o senhor responda. 3. Se houve contato também isonômico com os advogados de defesa e quais? Quais advogados de defesa? 4. Se realmente há atuação de investigação do senhor Glenn. Isso é grave, porque é contraditório com a liberdade de imprensa protegido pela Constituição Federal e pelas leis brasileiras. O senhor mesmo disse que prova ilícita para boa-fé não há problema nas 10 medidas. O senhor mesmo já utilizou várias. Eu não acho que é ilícito, mas se está sob investigação, o senhor que está dizendo que é ilícito, eu não acho. Mas aqui há um jornalismo sendo feito. Isso é fundamental que seja divulgado. E 4. Eu trouxe aqui uma minuta que é diferente do que trouxe deputado Paulo Pimenta. Só assine apenas a autorização para o Telegram divulgar. Se o senhor topar assinar, por favor, eu vou deixar na mesa para o senhor assinar. Assine a autorização para que o Telegram divulgue. O senhor está dizendo que não tem mais nada? Então autoriza, vamos ver se tem ou se não tem, para comprovar a autenticidade das mensagens. Está aqui na mão, vou levar a mesa. Passa a palavra à deputada Fernanda Melchiona. Boa tarde. De ser julgado por um juiz que tivesse atuado desta forma como as mensagens estão apontando? São essas as indagações que faço ao ministro Sérgio Moro. Senhor presidente, eu gostaria de juntar, já que a gente dividiu o tempo de liderança com o meu tempo de inscrição. Não pode, deputado. Então eu vou deixar o meu tempo de liderança. Não pode, deputado. Não, eu vou. Conclui em 2, depois é quando você retornar para mais 3. Mas eu vou somar quando eu for falar no número 97. Não tem como, deputado, já iniciou a fala. Então vamos resguardar os 2 minutos do deputado Ademar, apenas essa questão que está levantando. Faz os 2 minutos e quando no tempo de inscrito, mais 3 minutos. No tempo de inscrito. Mas em 2 minutos não vai É agora ou nunca, deputado? Não, eu vou juntar, senhor ministro. Mas de qualquer maneira, já que eu vou falar lá na frente, eu quero que reponha o meu tempo dos 2 minutos. 2 minutos, deixa eu... 2 minutos, senhor presidente, ali tem 1 e-mail. Senhor presidente, senhores deputados, senhor ministro, eu fico assim, espantado de ver essa esquerda bandida tentar cobrir, como com um paneiro, toda a podridão que eles deixaram no passado. Como o meu tempo é de 2 minutos e eu não vou aqui desperdiçá-lo para falar o que eu terei que falar daqui a mais tempo, na inscrição 97... Vamos repor, senhor presidente, meu tempo? Repõe os 2 minutos, tá? Repõe os 2 minutos. Deputados, eu vou repor 1 minuto e 40. 1 minuto e 40. Eu agradeço a deputada que
mais conhecida como Dilma, que ninguém entende nada do que ela fala, e o Brasil todo já sabe disso, que fico feliz por você saber que você é a Dilma hoje do parlamento. Então, ministro Sérgio Moro, eu tenho certeza que milhões de brasileiros gostariam de estar aqui hoje, no meu lugar, não para lhe fazer pergunta, mas simplesmente para dizer para o senhor que o senhor é o símbolo da coragem e o símbolo da justiça nesse país. Que o senhor colocou na cadeia o maior bandido desse país, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que sem dúvida hoje, que preside a maior organização criminosa, primeiro comando de Brasília, e seus aliados, e que roubaram esse país. Então, minha gente de esquerda, vocês que querem defender os seus bandidinhos, e não só os que estão presos, mas principalmente muitos que estão aqui, que inclusive com os apelidos que tem dentro da Lava Jato, estão preocupados que lá na frente a Lava Jato venha passar a mão e coloque-os também na cadeia. A hora de vocês vai chegar, porque o povo brasileiro já deu recado nas ruas e disse que está com o ministro Sérgio Moro e que está com o presidente Bolsonaro e está com a reforma. E vocês, com certeza, fiquem preocupados, porque vocês vão para a cadeia. Passo a palavra ao ministro Sérgio Moro. Bem, rapidamente aqui, não existe nenhuma dúvida quanto à existência de um hacker criminoso. Vários procuradores sofreram um ataque. Tá? Eu presenciei o meu ataque, isso foi passado pela Polícia Federal. Então, assim, é uma fantasia afirmar que não existe esse ataque, certo? A questão relativa às testemunhas, eu já respondi há 5 minutos atrás. Se de fato aquelas mensagens são autênticas, tá? E não se pode afirmar que são autênticas em sua integralidade, palavras ali podem ter inseridas. Se de fato forem verdade, foi uma notícia crime. Não havia uma acusação contra o ex-presidente. Nós recebíamos notícias crimes todos os dias e repassávamos para o Ministério Público Federal ou para a Polícia Federal. Então, a questão da declaração, mais uma vez, desculpe, é um mero teatro, porque não existem mais essas mensagens sequer em nuvem, como já foi divulgado amplamente. De todo modo, isso está com a Polícia Federal, e se for o caso, ela vai atrás dessas mensagens. Mas o fato é que elas não existem mais. Tá? Questão da liberdade de imprensa, né? Por que não processa o site? Por que não faz busca e apreensão? Por que não processa a Folha ou quem quer que seja? Eu sempre fui um grande defensor da liberdade de imprensa. Né? O que aconteceu naquela primeira semana em que foi feito o anúncio, eu tenho um material bombástico e que vou... Deputados, por favor, o ministro está falando, não cabe interpelação, não cabe aditamento na fala dele. Eu peço mais uma vez que eu acredito que o escopo dessa reunião é para ouvir o ministro, para ouvir suas declarações, não é para afrontá-lo, não é para xingá-lo, não é para agredi-lo, é para que possamos ouvir de maneira civilizada. Então, nós já estamos chegando num ponto da reunião em que as perguntas começam a se repetir e a falta de respeito começa a preponderar. Então, se for nesse sentido, logo nós encerraremos a reunião, porque o escopo parece que já está sendo alcançado. Apenas, então, vamos ouvir o ministro. Não, eu concordo, vamos passar para todos, mas então vamos voltar para o ministro, para que ele possa complementar a sua fala sem interrupções. Não, pois não, deputado, mas é uma questão de foro íntimo. Palavra ao ministro Sérgio Moro. Bem, sempre fui um grande respeitador da liberdade de imprensa. A minha impressão ali foi na primeira semana que o site em questão anunciou que havia todo esse material bombástico e queria sofrer uma busca e apreensão. Eu tenho material bombástico que eu vou revelar daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, daqui a 1 ano. É um material que vai fulminar, que é... Enfim, o que apareceu em 3 semanas? Um balão vazio, cheio de nada. A minha impressão é que havia a intenção de sofrer ali uma espécie de busca e apreensão para posar como uma espécie de mártir da imprensa. Mas isso não foi feito. Não foi feito. O que a Polícia Federal está investigando é a invasão hacker criminosa nos aparelhos celulares. Agora, a Polícia Federal faz isso com autonomia. Eu não estou dirigindo essa investigação, certo? Então, eles estão realizando e eles têm autonomia para realizar essa investigação. A questão do procurador brasileiro que confirmou as mensagens. Qual procurador?
Quais mensagens? Qual procurador, quais mensagens? Não se sabe, não se tem essa informação. A deputada não pode me perguntar o procurador se não sabe quem é o procurador e nem sabe quais são as mensagens. Se alguma daquelas mensagens misturadas, editadas, com troca de nome e datas, forem autênticas, pode ser que algum procurador tenha confirmado alguma. Eu não sei, eu não tenho essa informação. Não, estou respondendo aqui. Questão de credibilidade. Bem, eu sempre respeitei a lei, agi com correção como juiz e tenho feito isso como ministro. Né? A questão da popularidade, isso não é algo que se persegue fazer um bom trabalho. Eu acredito que isso não é uma questão aí que deve ser levada em consideração. Entretanto, houve um movimento expressivo no final de semana em que várias pessoas apoiaram o trabalho realizado na Operação Lava Jato. Questão de vazamento ilegal. Eu nunca realizei qualquer vazamento ilegal na Operação Lava Jato. Já falei isso diversas vezes anteriormente. Não, se tem um vazamento ilegal, demonstrem e provem, não existe nada disso. Isso nunca aconteceu. Deputados, por favor, mais uma vez peço. O ministro tem... Isso, deputado Valdir, apenas dizer, o tempo ainda está resguardado ao ministro, a fala tem que ser respeitada, então não permitirei nenhuma parte, nenhuma indagação nesse momento. O que se confunde muitas vezes com vazamento é publicidade de processo, que é um mandamento constitucional. Então as decisões foram tomadas, levantando o sigilo, os fatos foram revelados, melhor que eles fossem revelados do que ficassem aí escondidos. Então pode ter uma decisão lá que tenha sido questionada, todas as decisões foram proferidas nos autos, todo o material pode ser verificado a autenticidade, todo o material era autêntico. É uma situação absolutamente diferente quando se tem aqui hackers criminosos divulgando material sobre o qual pendem sérias dúvidas quanto à autenticidade, que podem ter sido adulterados, e isso está sendo divulgado, a meu ver, de uma maneira imprópria por veículos de comunicação, mas tudo bem, vai lá, liberdade de imprensa, as pessoas que tomem as suas próprias decisões. Acho um comportamento um tanto quanto estranho, considerando esse contexto específico. Jamais aconselhei o Ministério Público a fazer qualquer coisa. O que existe, se nós vamos considerar, abstraindo os problemas de possíveis fraudes envolvendo essas mensagens, repetindo aqui, vários juristas declararam, Carlos Veloso, Luiz Guilherme Marinoni, que as mensagens que foram divulgadas nela não foram vislumbradas nenhuma ilicitude. Foi também a decisão agora, recente, do Conselho Nacional do Ministério Público. Ou seja, foi mencionado aqui, até citado um exemplo de uma suposta mensagem de pedido de busca e apreensão ou quebras relacionados ao senador Jacques Wagner. A própria revelação ali da colunista social é no sentido de que aqueles pedidos foram indeferidos. Então, cadê o conluio? Os dados objetivos da Lava Jato revelam que não havia nenhuma espécie de conluio, haja vista um número de mais de 20% de absolvições. E se nós formos examinar os pedidos específicos, nós temos muito mais indeferimentos. A questão do contato com os advogados. Tem um advogado até que publicou aqui um artigo informando que havia a experiência pessoal dele, que falou comigo pessoalmente. Eu recebia a polícia, recebia Ministério Público, recebia advogados frequentemente. Essa questão de mecanismos de WhatsApp, Telegram, são apenas formas de comunicação instantânea. Essas conversas não são ilegítimas, pelo fato de serem realizadas. Isso qualquer pessoa que atua dos fóruns judiciários sabe disso. Eu vou pedir daí um pouco de evolução, porque me interromperam várias vezes. Né? Quem conhece o cotidiano da prática forense sabe que esses contatos existem entre procuradores e advogados. No caso
do que foi perguntado do advogado, eu recebia vários advogados, conversava informalmente, o advogado chegava lá, doutor, eu vou revogar a prisão preventiva, quero pedir a revogação da prisão preventiva do meu cliente, o que o senhor acha? Às vezes fazia uma análise do caso ali, de uma petição, ou ia ser apresentada uma petição, e às vezes falava, olha, a situação está um pouco complicada, ou, né, se me demonstrar isso é uma possibilidade. Essas são conversas que fazem parte do cotidiano. Qualquer pessoa que afirmar o contrário não está refletindo o cotidiano da prática jurídica. Nós sabemos que as coisas são assim. A questão do influx with trust, eu posso ter dito, eu não lembro. Isso foi em 2016. Né? Se eu disse isso, é evidente que isso foi uma paródia da inscrição que consta no dólar norte-americano. Eu até vi alguma crítica, por que usou a palavra we, de nós? Bem, é uma paródia, seria uma paródia do dólar norte-americano. Algo o mais inocente possível, se é que isso foi empregado. Agora, um juiz falar a um procurador que confia no Supremo ou confia no ministro Supremo, isso é alguma ilicitude? Revela alguma parcialidade? Me parece impossível fazer esse tipo de afirmação em cima de uma troca de mensagem dessa espécie. A questão do conteúdo das mensagens, bem, como eu disse, primeiro, foram hackeadas, obtidas por meio criminosos. A autenticidade dela não pode ser confirmada. Pode ser que tenha trechos verdadeiros, mas pode ser que tenha trechos adulterados. Quem disse que aquela palavra, por exemplo, que foi tanto mencionada aqui, apócrifa, que está lá naquela mensagem lá especificamente? Entendeu? Por outro lado, assim, as referências que têm sido feitas aqui é que aquelas mensagens que foram reveladas, apesar de todo o sensacionalismo, não refletem qualquer ilicitude. Então, princípio. Deputados, vou passar a palavra. Ontem houve uma diligência envolvendo esse caso. A única orientação que eu recebi do senhor presidente, isso foi quando assumi o cargo, fiz a necessária pergunta para ele, presidente, podem surgir casos, né, que tenham que ter sido investigados, que tenham que ser investigados, envolvendo a nova administração. Qual que vai ser a postura? Era uma pergunta que eu tinha que fazer para saber se eu vou assumir o cargo. O presidente me orientou, o presidente Jair Bolsonaro, nós vamos investigar quem quer que seja. E é isso que está sendo feito. Né? Então, houve uma diligência ontem, que foi notificada pelos jornais. Eu diria assim, se o ministro da Justiça está protegendo alguém, está fazendo um péssimo trabalho. Porque o que foi dado à Polícia Federal é autonomia e independência e está se dando estrutura para realizar bem o seu trabalho. Antes de passar ao próximo orador, apenas dizer que eu não gostaria... Representantes. Então vamos juntos, porque nós estamos aqui para defender o povo brasileiro e vamos dar as mãos para transformar esse Brasil que todos queremos ter orgulho, ministro. Ministro Sérgio Moro, com a palavra. Bem, eu agradeço aqui as palavras da deputada Renata Abreu. Tá? De fato, essa invasão hacker é extremamente preocupante. Foi um ataque criminoso às instituições. Relativamente ao meu aparelho, o que eu tenho presente é que houve a tentativa, tá? Mas não houve o acesso ao conteúdo, até porque, como disse, aparentemente o modus operandi desse hacker criminoso é obter acesso a mensagem desse aplicativo Telegram, né? E eu, de fato, não usava esse Telegram desde 2017 e não tinha nenhum conteúdo ali que pudesse ser resgatado. A Polícia Federal está investigando e é difícil saber o tempo dessa investigação. Espero que eles cheguem a uma conclusão logo. Vamos destacar aqui que não foi só o meu aparelho, mas de diversas pessoas. Todas as possibilidades estão na mesa. Pode ser alguém internamente, pode ser alguém externamente, pode ser alguém que contratou alguém externamente, enfim. Eu acho, pelo que eu vi até o momento, que é uma pessoa com recursos. Eu suspeitaria de alguém que tem interesse, até porque eu não fui o primeiro alvo desse ataque, né, foram os procuradores. A minha suspeita é alguém que teria interesse em impedir novas investigações sobre corrupção. Mas vamos ter que aguardar aí as apurações. A questão colocada pela deputada Gleisi,
Olha, o sistema judicial tem erros e acertos, existem recursos exatamente para essa discussão, juízes divergem sobre valoração de fatos, divergem sobre valoração de direito. O fato de se ter uma decisão eventualmente reformada numa instância recursal superior não significa necessariamente que foi cometida alguma ilegalidade deliberada. Tenho muita consciência de que sempre agi com correção e com base na lei. Essa mesma decisão que invalidou essa investigação, a Operação Sundown, foi uma decisão isolada do Superior Tribunal de Justiça, contrária à jurisprudência da própria Corte, que vigora até hoje. Foi uma tentativa de mudar a jurisprudência que não prosperou, mas acabou invalidando esse caso específico. Eu já mencionei, jamais vazei qualquer conteúdo submetido a sigilo no âmbito da Operação Lava Jato. Não tenho nenhuma relação com o advogado Marlos Arnes, né? O que existe em relação a esse indivíduo que se encontra na Espanha, o tal do Tacla Duran, é uma pessoa investigada e acusada por ter lavado dinheiro para a Odebrecht, certo? Essa pessoa fugiu do Brasil e se encontra refugiado, tem mandado de prisão vigente aqui no Brasil e as acusações contra essa pessoa são muito graves. A pessoa começou a fazer declarações, nem sei se ele tem alguma relação, contratou de fato esse advogado. O advogado, até onde eu tenho presente, é uma pessoa com absoluta correção, inclusive parente de um senador do Paraná, né? Também que se destaca por um grande comportamento probo e correto. Relativamente à referência à minha esposa, lamento, repudio essa sua afirmação, né? Eu acho assim muito baixo, a minha conduta pode ser atacada Lava Jato, mas colocar familiar que não tem qualquer relação com os fatos... Eu só fiz uma pergunta, não afirmei. Eu repudio a insinuação. Não atacou ninguém, foi feita uma pergunta. O senhor tem que perguntar sobre o marido dela, senhor presidente. Continue a responder. Bem, eu repudio essa insinuação. Perfeito. Em relação ao advogado Carlos Goloto, igualmente, é um advogado trabalhista, é de fato um amigo da família, não tem nenhuma relação com Lava Jato, com investigado, com o processo da Lava Jato. Fizeram, lamentavelmente, ataques contra ele para tentar me atacar, né? É uma coisa assim tão deplorável que eu acho assim, olha, já acho deplorável ataques sem base, porque se trabalha contra nesses processos, aplicando a lei contra a corrupção. Mas começa a atacar parente, amigo, que não tem nada a ver, né? Eu acho realmente muito... O que o senhor fez com a família do Lula, hein? Gente, olha, não vamos interpelar o ministro no momento da Repõe o fala. tempo para ele poder responder as outras. Tá. Em relação às questões, conta no exterior, coisa assim, isso é maluquice, né? Não tem nada, não tem conta no exterior ou coisa que fala. Nunca recebi dinheiro do exterior, sempre agi com absoluta correção em relação aos meus procedimentos. Se alguém quer me acusar disso, então apresente algum elemento. Não existe nada, nada. Tá? Não sou eu que sou investigado por corrupção. Deputado Carlos Jordi. Peraí, ele não respondeu. Perguntas do... Pensei que tivesse concluído, ministro. Desculpe. Tem. Desculpe. Reponha o tempo do ministro, por favor. Tem que repor. Eu respondo. São 2 minutos e meio que o ministro tem aí para continuar respondendo as perguntas. Bem, o que eu posso dizer, deputado Marcelo Freixo? Há uma invasão de hackers criminosos aos meus aparelhos. Essas mensagens são apresentadas sem demonstração de autenticidade. Eu não tenho essas mensagens para fazer uma comparação detalhada para dizer se elas são verdadeiras ou não. O que eu acredito que pode ter elementos ali verdadeiros, podem ter elementos que tenham sido adulterados. O que eu afirmo, no entanto, a Vossa Excelência, é que eu sempre agi com correção e aplicação imparcial da lei. Não existe, mesmo nessas mensagens que foram divulgadas, qualquer espécie de conluio, qualquer espécie de combinação, como tem sido afirmado por variados juristas. Já mencionei aqui, vamos lá, o Luiz Guilherme Malinoni, um dos maiores processualistas civis do Brasil, Carlos Veloso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, decisão do corregedor do Ministério Público. Não foi essa a pergunta, ministro. Marcelo Freixo, deputado, por favor. Deputado Valdir, por favor.
Não tumultue Cala a boca, deputado. a audiência, deputado Valdir. Ministro, está garantida a palavra para Vossa Excelência. Não, enfim, eu acho que eu respondi. Né? Não existe nenhuma situação ali que comprometa, porque prova obtida por meio ilícito, prova que não tem demonstração de identidade, prova que pode ter sido adulterada, não tem como verificar, que há sinais de que tem havido adulteração, e do conteúdo dessas mensagens não se aparece nada de ilícito, basicamente. A questão relativa aqui à questão do Sérgio Cabral. Desculpe, mas não foram as denúncias de Vossa Excelência que motivaram o processo. Chegou-se ao Sérgio Cabral por investigação da 13ª Vara de Curitiba, dos procuradores da polícia, e que foi parte remetida à Justiça do Rio de Janeiro. Foram feitas concomitantemente diligências tanto da 13ª autorizadas, como da vara do Dr. Marcelo Bretas, que levaram à condenação do então o ex-governador Sérgio Cabral por corrupção e lavagem de dinheiro. A demonstrar, inclusive, aí nenhum partidarismo, atingido um partido que, vamos dizer, há essa referência sempre ao Partido dos Trabalhadores, mas estamos falando aqui do PMDB. Agradeço as palavras do deputado João Roma, né? Eu realmente concordo com Vossa Excelência, nós temos que pensar no futuro, nós temos que olhar o futuro. É por isso que eu tenho insistido respeitosamente aqui junto ao Congresso. Ajudaria muito a aprovação do projeto anticrime. Claro que se pode avançar muito sem o projeto anticrime, mas com ele nós avançaríamos mais. Agradeço as considerações de Vossa Excelência. Deputado Carlos Jordi, está presente? Senhor ministro, primeiramente quero parabenizá-lo pelo seu